Vamos lá, meus queridos. Cadê a turminha aí? Todo mundo acordado? Cadê o restante do pessoal aí? Ó, tinha 18, hein? Saiu um aí. Vamos acordar, pessoal. E vai começar. E vai começar. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, minhas queridas. Conteúdo de hoje: estruturas das ligações químicas. Vamos aprender o que com a habilidade construir o conceito de ligação química em termos das, né, em relação às atrações e repulsões entre elétrons e núcleo dos átomos, realizar previsões sobre os tipos de ligação química a partir da posição da tabela periódica. Curiosidade para aprender: empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco. É o que sobra para vocês aí, fazem parte das competências socioemocionais. Quem está chegando agora aí, muito bom dia. Então, vamos lá. Começando, olha, ligações iônicas, covalentes metálicas. Estou preparando uns jogos para vocês também aí, com conteúdo de ligações químicas, para aprender brincando. Lembrando, ó, são termos que a gente não pode esquecer: regra do octeto, quando o elemento consegue na ligação completar 8, regra do dueto, que os elementos pequenos, hidrogênio, lítio e berílio, eles ficam estáveis com 2. Vamos aprender. Opa, deixa eu ver se eu pulei um. Não, é isso mesmo. Ó. Lembrando, né? Tipos de ligações: metálica, quando um metal se liga com outro metal, eles soltam seus elétrons formando a nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Metal com ametal forma ligação covalente, eles compartilham elétrons entre si, e metal com ametal forma ligação iônica, onde há transferência definitiva de elétrons do metal para o não metal. São alguns termos, vocês podem também perguntar aí no chat aí quando tiver alguma dúvida, ou volto em algum conceito que ficou meio esquisito, ou ficou mal explicado, ou ficou confuso, podem interferir, tá, pessoal? Conto muito com essa interferência de vocês. Bem, para adivinhar a ligação química, pode ser pelo tipo de material, metal ou não metal, e também pela diferença de eletronegatividade, que é uma propriedade que o elemento tem de atrair elétrons. Quando a diferença de eletronegatividade entre os dois elementos que vão se ligar é menor que 1,7, aí a ligação é do tipo covalente. Quando a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, ou seja, quando tem muita diferença de eletronegatividade entre os elementos, a ligação é iônica. Aqui a gente pode prever, ó, aqui ó, sódio metal, o cloro um ametal, portanto a ligação é do tipo iônica. Iônica. Aqui hidrogênio é um ametal, o oxigênio também é um ametal, então forma do tipo a ligação covalente. Opa, letrinha feia, professor. E aqui o oxigênio são ametais. Os dois oxigênios são o mesmo elemento, né? Então forma do tipo covalente também. Tem até um termo que eu gostaria de adiantar aqui, ó. São dois elementos diferentes, né? Aqui a ligação covalente passa a ser polar, porque um elemento é mais eletronegativo que o outro. E aqui daí forma um polo positivo e negativo na molécula. E aqui, como são dois elementos iguais, é covalente apolar. Portanto, não tem polo negativo e positivo na molécula. Tem uma distribuição de cargas iguais. Bom dia para quem está chegando agora. Tem gente que já saiu da sala, ó, matou a aula. Ei, que coisa feia, hein? Bom, ligações químicas, então, coisas muito importantes a ser lembradas: camada de valência, que é os elétrons da última camada, né? Fala de CV, camada de valência. Os metais tendem a perder elétrons. Os metais eles têm de 4 a menos de 4 elétrons na última camada, então a tendência é perder. Portanto, se você olhar na tabela periódica, aquele número vermelhinho, eles têm baixa eletronegatividade, portanto eles são um pouquinho mais eletropositivos que os ametais, que eles têm mais que 4 elétrons, 4 ou mais elétrons na última camada, então a tendência é ele receber elétron para completar a estabilidade. Então eles são mais eletronegativos que os demais elementos. Tem até uma frase, ó, vocês vão gostar dessa daqui. Ó. Como é que eu lembro os metais, usar metais eletronegativos? O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor.
seguindo do oxigênio e nitrogênio. Esse aqui, ó, FON, é muito especial para a gente, flúor, oxigênio e nitrogênio, para entender uma propriedade da água e das outras substâncias que tem nitrogênio e flúor ligado a hidrogênio, chamado ligação de hidrogênio. A gente vai ver mais para frente. Mas flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais eletronegativos, seguindo do cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e hidrogênio. E para lembrar isso daqui, facinho, ó. Não que eu seja briguento, nunca briguei na vida, na verdade. Na verdade, eu já corri de uma briga já quando era na escola. Falei, apanhar para quê? Deixa eu matar a aula e ir embora mais cedo. Bom, ó a frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha só, que legal para lembrar fila da eletronegatividade. Aqui os elementos, o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo. Então o flúor tem a tendência de atrair mais elétrons do que os elementos que estão nessa outra parte aqui. A frase fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha que legal para lembrar fila de eletronegatividade. Os elementos mais eletronegativos à esquerda e os menos eletronegativos à direita. Mas se a gente tem uma tabela periódica, é aquela letrinha vermelha que está lá destacada na notação do elemento. Outras coisinhas para lembrar, que as ligações covalentes compartilham elétrons. Volto aqui, ó, voltando a pedido do Natanael aqui, ó, e os ametais, né, os metais, eles são mais eletropositivos, portanto, menos eletronegativos. Então, eles não têm tendência em atrair elétrons. Eles têm mais tendência em doar elétrons, perder elétrons. Já os ametais, eles têm forte tendência em atrair, receber elétrons. Portanto, eles são mais eletronegativos. Aí tem uma fila da eletronegatividade, que são os elementos mais eletronegativos aqui, ó, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, seguido do cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e hidrogênio. E tem uma frase para lembrar essa fila da eletronegatividade, dos elementos mais eletronegativos, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para a gente lembrar em algumas provinhas que é bom a gente saber quais os elementos mais eletronegativos. Então, se você vê ali elementos eletronegativos, lembrar que coisas negativas, como por exemplo uma briga, tem a seguinte frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bom, aí as ligações covalentes têm a tendência em compartilhar elétrons. Por que compartilhar, professor? Porque é formado entre elétrons negativos. Então, aí a eletronegatividade é a força de atrair elétrons. Então, se um elemento é muito eletronegativo, quer dizer que ele quer muito elétrons, ele quer muito, falta pouco para ele completar, então ele quer atrair elétrons com uma força muito forte. Eletronegatividade é isso. Assim, a força que atrai os elétrons. Ligação covalente, como é formada por um ametal e outro ametal, são iguais. Então, a tendência é eles compartilharem seus elétrons. Então, a gente representa depois a ligação, ó, com esse círculo ligando um elétron ao elemento que está ao lado. Bom dia. E aí, então, por isso que a ligação covalente compartilha. Não é uma mnemônica muito legal de se expressar, mas é só lembrar o seguinte, ó, covalente compartilha, tá? Vamos pensar assim num coco verde, né? Tem água de coco, não em outra coisinha que não é tão verde. Bom, seguindo aqui. Ligação iônica. Como ocorrem entre materiais diferentes, ou seja, entre um metal e um ametal, o metal que tem a tendência sempre em perder elétrons transfere para os ametais. Então, há uma transferência definitiva de elétrons do metal para o ametal. Então, a gente simboliza, ao invés de um círculo que é compartilhamento, simboliza como uma setinha de onde vai sair o elétron, que é do metal, para o ametal. Lembrando que quando o metal ele perde elétrons, ele fica com carga positiva.
E se o A metal, né, recebeu elétrons, fica com uma carga negativa porque vai estar recebendo elétrons a mais. Tem metais que perdem 2 elétrons, ficam 2 mais. Tem A metal que recebe 2 elétrons, fica 2 menos. Tem até isso, igual, semelhante aos polos de pilhas. Muito bem, positivo e negativo. Onde tem mais elétrons, polo negativo. Onde tem menos elétrons, polo positivo. E o sentido, às vezes, que a gente fala convencional da pilha, é sair do polo negativo e vai para o positivo. Por que sair do polo negativo? Porque é no polo negativo que tem a quantidade maior de elétrons sendo liberados. E a ligação metálica? Tem esses dois jeitos, círculo ou setinha, para identificar de onde vai sair os elétrons? Não, porque forma um mar ou nuvem de elétrons. Então, os elementos metálicos presentes eles vão liberar quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, o lítio tem 1 elétron na última camada, vai liberar 1. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, vai liberar 2. E assim por diante. O cálcio também aqui ele tem 2 elétrons na última camada. O ferro pode liberar 2, 3 elétrons, então pode ser até trivalente e assim por diante, formando daí íons. Íons, lembrando aquele joguinho, é quando os elementos não são neutros, eles têm carga positiva ou negativa. Seguindo, olha aqui, agora uma coisa bastante importante, bastante diferentona do que a gente já está acostumado a estudar. Uma coisa nova, por exemplo. Fórmula molecular ou iônica. Olha só. Fórmula molecular quando é uma molécula ou quando é íon. Olha, vamos aqui. Fórmula química, né, também chamado. Olha aqui, esse aqui é íon. Olha como a gente simboliza os íons. Ó. Aqui o Na positivo, o cátion Na+, aqui o Cl que recebeu um elétron. Aqui, ó, o gás metano, não tem obrigação de saber o nome da fórmula, só para a gente identificar que isso é uma fórmula química, isso aqui é uma fórmula molecular. Aqui é 2 íons, então é fórmula iônica. Aqui também é uma fórmula de uma molécula, embora tenha ligações iônicas aqui no meio, também é um jeito de expressar. A molécula da água, a gente sabe que é um composto covalente, portanto é uma fórmula molecular, não é um íon. Aqui tenho aqui as ligações iônicas que ocorrem entre o óxido de ferro, portanto posso representar a molécula desse jeito. Olha a fórmula, 2 ferros ligando com 3 oxigênios. E aí existe a fórmula plana. O que é esses risquinhos que vai surgir, professor? Vai fazer sentido agora. Ó, o Na quando liga com oxigênio e hidrogênio. A gente pode colocar tracinhos para representar as ligações. Então aqui uma ligação simples desse lado, uma ligação simples desse também. E cada ponta desse tracinho representa um elétron. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó. Então nesse tracinho significa que tem um elétron aqui e tem um elétron aqui também. Opa! E no caso do Na aqui, ele perdeu o elétron para esse composto aqui que é o OH. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Pode ter calma. Olha aqui, por exemplo, a molécula de amônia. É nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. E cada pontinha aqui tem um elétron. Significa que o nitrogênio compartilhou 3 elétrons e cada hidrogênio compartilhou um também. E ainda o nitrogênio sobrou elétrons aqui que não estão indicados. Então é a fórmula estrutural ou fórmula plana de a gente ilustrar uma molécula. Olha o gás metano também, que era o CH4. Olha como que ele pode ser ilustrado aqui. Ó. Olha os tracinhos representando ligação simples. Aqui a molécula de amônia, aí ela é NH3. O metano, CH4. Aqui o hidróxido de sódio, NaOH. E essa é a fórmula plana de escrever. Olha o gás nitrogênio aqui. Ó. Por que 3 tracinhos, professor? Porque são ligações triplas. Aqui existe 3 ligações. Por quê? Vamos adiantar um assunto aqui. Ó. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele ligar com outro nitrogênio que também tem 5 elétrons, essa molécula é estável e existe.
ela existe e é bastante estável. O nitrogênio, por ele ter 5 elétrons, faltam 3 para ele ficar estável como um gás nobre. Então ele compartilha um elétron aqui, cada nitrogênio agora está com 6. Ele compartilha mais um par de elétron aqui, agora cada nitrogênio fica com 7. E ele é capaz de compartilhar mais um par ainda de elétrons. Portanto, cada nitrogênio aqui fica com 8. Agora, os que já tinha e os que emprestou. Aí os elétrons ficam passando de um nitrogênio para o outro. Aí fica estável. Ó, o Enzio, gases nobres comandam os outros? Bom, se tivesse entre os gases nobres esse poder de comandar, de ficar por cima, de estar ali como classe mais importante de elementos, podia sim. Acontece que são até apelidados de nobres porque eles já têm a estabilidade. Então eles não precisam ligar com outro elemento na natureza para existir sob a forma de uma molécula. Então eles já sobrevivem sozinhos. Por exemplo, gás hélio. Diferente do gás nitrogênio, que é N2, o gás hélio é só o hélio. Não precisa de outro elemento para ficar estável. O gás neônio é só neônio. Não precisa de outro elemento para ligar nele. O gás criptônio, só criptônio. Os gases nobres, eles são moléculas que são monoatômicas, não precisam ligar com outro elemento. Olha o gás oxigênio, tão indispensável para a vida. Ó. Ele não é estável, não é um gás nobre, então ele precisa pelo menos ligar com outro oxigênio para existir na natureza. O gás nitrogênio, que é o que mais compõe o ar atmosférico, ó, N2. O gás hidrogênio precisa de 2 hidrogênio pelo menos para sobreviver na natureza. E aí que vai. Mas por enquanto ainda aqui está meio uma nuvem aqui de informações, mas é só para apresentar a fórmula estrutural. Fórmula eletrônica, o que você sabe isso que vai fazer sentido agora? É o seguinte, olha só. A fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, que é o cara que desenhou tudo isso, é onde você representa os elétrons. Então aqui, ó, o Na, que é o sódio, ele é um metal, vai perder um elétron por esse complexo que é o oxigênio e hidrogênio. Então aqui, ó, veja como a gente representa uma ligação iônica. Ó. Isso aqui é uma ligação iônica sendo representada. E aqui do lado uma ligação covalente. Olha só qual a diferença entre doar, transferir elétrons, a transferência de elétrons, e aqui o compartilhamento. Ó. Aqui compartilha, o hidrogênio fica com 2, fica estável. Recebendo um elétron aqui do sódio, esse oxigênio também fica estável, fica com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, montar a ligação é um jogo que você tem que deixar todos os elementos estáveis, ou com 2 ou com 8, e os metais sempre perdendo todos os elétrons que tem na camada de valência. Olha a molécula de amônia aqui, ó. Ó, o nitrogênio tem 5. Esses xizinhos estão representando os elétrons do nitrogênio. As bolinhas representando os elétrons do hidrogênio. Então aqui, ó, eu liguei um hidrogênio. No caso, o nitrogênio precisa de 3 para chegar à configuração de um gás nobre, que é a estabilidade. Muito bem. Então o nitrogênio, se ele tem 5, precisa de 3. Ele não vira um gás nobre, ele alcança a estabilidade igual a um gás nobre, ou seja, ficar estável na natureza, existir, né? Porque se uma molécula é instável, ela se desfaz e não é possível a existência dela na natureza, ela se decompõe muito facilmente. Então, substâncias instáveis se decompõem muito facilmente. Aí ela não consegue sobreviver na natureza em forma de molécula. Ó, então, o hidrogênio ele só tem um elétron, coitadinho, para compartilhar, mas ele também não é muito ganancioso, ele já estabiliza com 2. Então, o nitrogênio precisa de 3, esse hidrogênio pode ceder só 1, por isso na molécula de amônia eu junto 3 hidrogênios para estabilizar o nitrogênio. O nitrogênio agora ficou com 8, ó, os 5 que ele já tinha, 6, 7, 8. E aqui agora cada hidrogênio ficou com 2, seguindo a regra do dueto. Então, nesse caso, o nitrogênio completou o octeto e o hidrogênio o dueto. Bom, olha o carbono aqui, ó.
Eu vou aparecer todos aqui. Olha o carbono. O carbono tem 4. Então quantos precisava? Precisava de mais 4. Ele tem 4 aqui, que é o xizinho, que é os elétrons dele. Precisava de 4. Um hidrogênio não é possível estabilizar o carbono. Então por isso que entrou aqui mais 3 hidrogênio. Cada um cedendo, compartilhando um elétron. Agora se eu contar todos os elétrons que o carbono completa, ó, tem 8. Alcançou a regra do octeto. E cada hidrogênio com 2, seguindo a regra do dueto. Agora aqui, ó, um íon, o sódio, ligado a metal, que é um íon também agora virou um íon negativo. O sódio, ele perdeu o elétron dele, ó, para o cloro. E olha como eu desenhei aqui, ó, entre colchete. Desenhei esse xizinho, que é o elétron do sódio. O elétron do sódio foi doado para o cloro, que agora ficou com 8. Ó. 2, 4, 6, 8. Só que como ele recebeu um que não era dele, ele ficou com uma carga negativa aqui. Ó. E o sódio, como perdeu um, ficou com carga positiva. Uma pergunta ali, mas o carbono já não tem alguns elétrons? Tem sim. Ó. Esse X aqui, ó, é o que representa os elétrons do carbono. Então ele já tem 4. Para ele alcançar 8, precisava mais de 4. Então, por isso que alcançou ali, precisou de 4 compartilhamentos. Então, o carbono, como ele tem 4 elétrons que já é dele, ele precisa alcançar 8. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Aí tem que ver se vai ser dupla, simples. Aqui no caso tem 4 ligações simples, que é um tracinho só. Mas o carbono pode fazer uma ligação tripla com outro carbono, precisando de outro hidrogênio aqui do lado. O carbono pode fazer uma ligação dupla, precisando de mais 2 ligações aqui para completar 4, porque o carbono só tem 4 elétrons, portanto precisa de mais 4 ligações. Olha o nitrogênio aqui, ó. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons cada, então precisou compartilhar mais 3 para alcançar 8. Então, resumindo, se o oxigênio tem 6 elétrons, quantas ligações ele vai fazer? Mais 2. Se o carbono tem 4 elétrons, quantas ligações ele vai fazer? Mais 4. Se o nitrogênio tem 5 ligações, quantas ligações ele vai fazer? 3, sempre para alcançar 8 elétrons no total. Agora, olha a sequência para a gente resumir isso aqui e conseguir montar as estruturas. Ó, primeiro, observar a valência. Isso, sem dúvida, é o primeiro estágio. Quantos elétrons tem na última camada? Quantos elétrons tem na camada de valência? Para mim adivinhar quantas ligações ele vai fazer. Segundo, esboçar a estrutura da ligação. Mais ou menos como é que vai ser a ligação entre os elementos. E realizar as ligações. Depois, respeitar, ver se essas ligações respeitam a regra do octeto e a regra do dueto. Ou a regra do dueto. Vamos tentar aqui ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Tomara que sim. Qualquer dúvida. Vamos lá. Primeira coisa. O nitrogênio e o bromo. O nitrogênio é um metal. O bromo é um ametal. Então eu já sei que forma a ligação iônica. Vou sim, Natanael. Vou sim passar essa aula, as outras aulas também, com certeza. Posso passar o slide também. Depois vou passar a gravação da aula. É bom revisar também, conforme vai. E na lista de exercício, no formulário, já vai ter vídeo aula também lá que eu já gravei e encurtei um pouquinho mais. Bom, olha só o sódio. Se vocês tiverem com uma tabela aí, vocês notem que o sódio, isso também tem, mas depois eu passo também no grupo, passo tudo certinho para vocês. E tem o site também que eu vou passar depois, que está todo organizado os materiais na sequência das aulas lá. O sódio. Ele tem um elétron na última camada. Então, como que eu desenho aqui? Ó? A observar a valência. Então, o sódio tem um elétron na camada de valência. E o bromo, se eu olhar na tabela periódica, tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou desenhar agora. Primeiro, já fiz. Ó, observar a valência. Segundo, esboçar a estrutura da ligação. Então, o sódio vai fazer ligação com o bromo. Beleza, esbocei aqui a estrutura. Agora eu vou realizar as ligações. Ó. O sódio tem um elétron e o bromo tem 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem escolher bolinha, xizinho, triângulo, coraçãozinho. Vocês podem escolher o símbolo que vocês querem usar para representar os elétrons. Eu uso, se para um elemento eu usei bolinha, o outro eu utilizo xizinho, para não confundir. Aí ó, eu vou realizar. Como que é o tipo da ligação aqui? Iônica. Na iônica, ocorre transferência de elétrons do metal para o não metal. Ó, aqui, essa aqui, ó, você estuda a ligação e realizei já a ligação. Agora vamos ver, o sódio perdeu um elétron para o bromo. Então o sódio, ele ficou positivo, porque ele perdeu esse elétron. Perdeu um elétron, ficou positivo. Muito bem, olha lá, passa a ser positivo. Aí o bromo, ó, agora eu vou desenhar assim, ó, o bromo, ele, muito bem, olha lá, já colocou bromo menos, muito bem. Ele ficou negativo, 1 e 1, porque ele recebeu, recebeu o elétron aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Esse elétron que era do sódio passou a ser do bromo. Então agora eu desenhei já aqui e respeitei, ó. O sódio perdeu o elétron que tinha na última camada e o bromo recebeu, alcançando a estabilidade de 8. Pronto, feito. Aqui tenho a estrutura aqui eletrônica ou de Lewis, que mostra os elétrons, e a fórmula molecular é NaBr, um de cada. NaBr, brometo de sódio. E aqui, por exemplo, se eu tivesse que indicar também o tipo de a fórmula plana, eu poderia colocar assim, ó, NaBr. Eu gosto de colocar flechinha aqui, ó, porque eu sei que está saindo elétrons do sódio para o bromo. Bem, é assim, vamos para uma ligação covalente agora. Tinha o lugar certo de desenhar aqui, mas eu pulei. Vamos lá. O magnésio e o cloro agora. Metal e ainda a ligação iônica. Agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar certo. Ó. Fórmula de Lewis. Primeiro eu vou ver as valências. O bromo, o magnésio vai perder 2 elétrons, porque tem 2 elétrons na última camada. E o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então ele tem 7. Aqui não deveria ter desenhado maisinho não. Deixa eu voltar. Mas vai ficar no final, mas não por enquanto. Então, aqui o magnésio tem 2 na camada de valência e o cloro tem 7. O cloro precisa de 1 só. E o magnésio precisa perder 2. Então, vamos tentar agora aqui esboçar essa estrutura. Ó. Fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis vai ser assim. Ó. Magnésio com seus 2 elétrons e o cloro com seus 7 elétrons. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Ó, ligação iônica. É um metal e um não metal. Iônica. O magnésio vai perder elétron para o cloro. Agora o cloro vai ficar com 8. Não pode mais receber elétron. O que acontece agora? Quem dá uma ideia aí? Se o cloro não pode mais receber elétron, mas o bromo tem que perder mais um. O magnésio tem que perder mais um elétron. Ele perdeu um elétron e precisa perder mais um. Como que eu estabilizo agora isso aí? Como que eu faço? Qual a solução? O magnésio pode perder 2, mas o cloro só pode receber 1. O que vai acontecer? A solução vai ser quase, ó. Aí vai precisar de mais um cloro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí esse elétron vem para esse outro cloro. Então vai precisar de 2 cloro para estabilizar esse magnésio. Olha lá. Olha só como que eu adivinho isso aqui, ó. O magnésio não vai perder 2 elétrons, não fica 2 mais. O cloro não vai receber 1 elétron, ficando 1 menos. Olha uma regrinha da gangorra aqui, ó. Eu desço esse número para cá e esse vai para lá. Aí como que fica? Magnésio, aqui é 1, ó. 1 menos, fica 1 só. E o cloro, aqui ó, não é 2, vem para cá. Olha a fórmula aqui, ó. Aqui eu adivinho quantos cloro vai ir. Então, se o ferro, por exemplo, ó, ele é 2
2 mais, perdão, voltando aqui. O ferro normalmente ele é 3 mais. Se o ferro é 3 mais e o oxigênio vai precisar de 2, olha a fórmula como fica aqui, ó. Fe, esse 2 vem para baixo aqui, ó. Fe2 e o 3 vai para cá. O3. Bom, agora sim, ó. Puxa, que pena, o Luan saiu mais cedo. Bom, o importante depois é fazer a lista lá. E a fórmula plana fica assim, ó. Magnésio com um cloro e outro cloro aqui, ó. Eu gosto de desenhar a setinha dizendo que é iônica, que é a transferência de elétrons. E a fórmula iônica pode ser, a fórmula molecular pode ser MgCl2 e a fórmula iônica vai ser assim, ó. Opa, deixa eu desenhar aqui, ó. Magnésio, aqui 2 mais e aqui o colchete com cloro aqui, ó. Cloro com um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui menos e aqui outro cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí menos também. Isso aqui não é muito cobrado não, pessoal, tá? Não esquenta a cabeça. Vocês vão ser cobrados assim de identificar algum erro, por exemplo, e saber saber prever qual a fórmula da substância. Olha a água, ó. Vai ligar hidrogênio com oxigênio. Olha como que vai ser. Vai virar uma molécula triatômica. Isso, quase igual ao trinômio. Chama-se triatômica daí, muito bem isso. Aqui, hidrogênio e oxigênio. Primeiro, já sei que são ametais. Ametal e ametal. Aí, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. Então, vou colocar aqui, um elétron na camada de valência. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quantas ligações o oxigênio? Último exercício do formulário. Desse formulário novo, Gabi? Já é do formulário novo? Explico sim. A Gabi já está fazendo o exercício lá já. Explico sim. Ó, o oxigênio tem 6 na última camada. Ele precisa de 2, mas o hidrogênio pode contribuir com um só. Então, por isso que a fórmula da água no final vai ser 2 hidrogênio para 1 oxigênio. Como que faz a estrutura de Lewis? Ó? Então, observei a valência, vou desenhar a estrutura. A estrutura fica assim, ó, o oxigênio com 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio, cada um com 1. Aí agora não é mais setinha, ó, é compartilhamento. Porque lembra, covalente compartilha. Então aqui é uma ligação covalente. Agora o hidrogênio não pode mais doar elétrons, mas esse oxigênio tem 7 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso há necessidade de mais um hidrogênio para completar essas ligações e tornar a água estável. Aí o oxigênio, agora a fórmula da água, a fórmula plana vai ser oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Professor, por que essa ligação torta assim para baixo? Dando a impressão que é um ângulo, que é uma fórmula, uma geometria angular. Porque esses elétrons que sobraram aqui, ó, eles vão se repulsar. Aqui na ligação é elétron. Aqui também tem elétrons, ó. Vai sobrar 1, 2, 3, 4. Vai sobrar 2 parzinhos de elétrons aqui, ó, nesse oxigênio. Esses elétrons causam uma repulsão nessa ligação, por isso eu não posso representar a molécula de água de maneira retinha assim, ó. Eu tenho que desenhar ela de uma forma angular, porque é como se tridimensionalmente essas ligações formassem um tetraedro com a distância máxima entre os pares de elétrons. Então aqui, ó, aqui um par de elétron, aqui um par de elétron repulsando esse hidrogênio e esse hidrogênio que fica aqui. Numa outra aula eu posso falar um pouquinho mais sobre geometria molecular e por que os elétrons eles se repulsam formando ângulos nas moléculas. A fórmula molecular, também conhecida, H2O. Ó, nitrogênio e hidrogênio.
Aqui também, ó, a metal, a metal. Aqui o nitrogênio, se você ver na tabela periódica, tem 5 elétrons na camada de valência e o hidrogênio um só. Então dá para prever, ó, se o nitrogênio tem 5, falta quantos para ele? Falta 3. Então com certeza a fórmula vai ser NH3, um nitrogênio para 3 hidrogênio, porque esses 3 hidrogênios vão ceder os elétrons que o nitrogênio precisa para ficar com 8. Fórmula de Lewis, nitrogênio com 5 elétrons. Na última camada, aqui um hidrogênio, formando uma ligação covalente. Não dá para o hidrogênio fazer mais ligação, portanto precisa de mais um nitrogênio. Então, olha quantos elétrons ficou agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não alcançou 8. Por isso tem a necessidade de ter mais um hidrogênio para estabilizar essa forma. Fórmula plana. Isso, muito bem. Fórmula NH3. Aqui, ó. Por que, professor, para baixo? Por que não desenha tudo retinho? Não pode, porque sobrou esses elétrons aqui, ó, que vão repulsar os nitrogênios, formando aquela estrutura que é semelhante a um tetraedro. Então aqui, ó, tem o mesmo ângulo aqui, ó, entre essas ligações. Desenhando no mesmo plano, ficaria assim, ó, ficaria um desenho representativo. Essa ligação aqui lá atrás. Mas é como se fosse uma base de uma pirâmide aqui, ó. Uma pirâmide de base trigonal. Eu não sou muito bom de desenhar sólidos geométricos, mas ficaria assim com o nitrogênio aqui no meio. E a fórmula molecular já foi prevista ali pelo Nathanael, NH3. Tem mais um? Vamos ver. Ah, igual. Repetiu. Ó, o carbono aqui, ó. Carbono e 2 oxigênios. Vamos fazer as ligações aqui, ó. Por quê? Porque tem carbono que liga com um oxigênio só. Tem carbono que liga com 2 oxigênios. Aqui ele quer com 2, ó. Carbono, 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio, 6. Então vamos lá. Carbono com os 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ligação covalente também, ó. Dá para ligar mais? Dá. Esse oxigênio não pode mais, já tem 8 agora já. 6 dele mais 2 emprestado. Então, por isso que entra na jogada aqui outro oxigênio, que agora ficou com 8. E o carbono? 4 que ele já tinha, 2 emprestado aqui, 2 emprestado ali, 8 também. Fórmula plana. Ah, agora é reta, professor. Por que agora é reta e na outra não é? Tá de graça? Não, ó, não sobrou nenhum elétron aqui, ó, em volta do carbono. Por isso, a distância que fica essas ligações é a distância máxima de repulsão, que é 180 graus. Fórmula molecular, CO2. Vamos ver aqui, ó. Podia fazer o CO também, mas eu acho que eu vou no exercício lá. Essa ligação CO corre de maneira diferente, ó. Como é um carbono e um oxigênio, fica assim, ó. Ó, lembre desse nome aqui, ó. Covalente coordenada ou covalente dativa. Por quê? Dativa é quando ocorre ligação covalente com elétrons somente de um doador, não compartilha. Ó, carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal aqui, ó. Ligação covalente e covalente. Ó, o oxigênio agora, se eu contar, já tem 8, mas o carbono só tem 6. Sabe o que vai acontecer? O oxigênio, como não é nem um pouco ganancioso como os humanos, ele vai emprestar elétrons dele, ó. Então eu vou pagar 2 elétrons dele e ele vai fazer assim, ó. Opa. Olha que generoso. Deixa eu voltar aqui. O oxigênio não é igual a gente empresta jogo para o colega. Ó, só vou emprestar um jogo para você se você emprestar outro para mim. O oxigênio ele faz esse empréstimo aqui, ó. Ele faz o empréstimo e aí ele empresta elétrons só dele para o outro ali. Aí essa ligação aqui diferente, ó, é ligação covalente coordenada ou dativa. Para a gente representar ela, a gente representa assim, ó, as duas ligações normais e aqui com uma setinha
para dizer que essa última ligação de baixo ocorreu só com elétrons do oxigênio. Então, pessoal, ó, acabou a aula e não deu tempo de terminar alguns exercícios, só que é muito importante esse daqui. Ó. Esse daqui, como prever a fórmula pela valência? Ó. O alumínio, se você for ver na tabela periódica, ele tem 3 elétrons na última camada. Então, ele vai perder esses 3 elétrons, ficando um íon positivo 3+. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa receber mais 2 para ficar com 8. Então, ele vai se tornar um íon 2-. Então, olha como é que eu faço para prever a fórmula. A fórmula da gangorra. Essa valência do oxigênio, ele vem para a quantidade de elementos que o alumínio vai usar, e a valência do alumínio vem para a quantidade de elementos que o oxigênio vai ter que entrar nessa ligação. Então, fica alumínio, aí esse 2 vem para cá, alumínio 2, e o oxigênio vezes 3. Ó. O 3 aqui vem para cá. Por que isso? Ó? Porque se o alumínio é 3+, e o oxigênio ele é 2-, olha só, 2 alumínio vezes 3+, não dá 6+, e 3 oxigênio vezes 2- também dá 6-. Ó. Por isso que faz essa inversão, essa gangorra aqui. Aí fica 6+ com 6-, aí a resultante de cargas na molécula fica estável, fica 0. Olha só, cálcio. Cálcio tem 2 elétrons na última camada. Então, ele vai virar um íon 2+, porque ele vai perder. O flúor tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai ficar... Opa, aqui é a camada de valência. Então, ele vai ficar um íon 1-. Olha só, então o flúor ele vai precisar de... vai doar esse valor para cá, fica cálcio 1 e flúor 2. Então, vai ficar a fórmula cálcio 1, flúor 2. Precisa de 2 flúor para estabilizar a carga do cálcio. Lembrando aqui, ó, porque se o cálcio ele é 2+, vezes um elemento, fica 2+. Se o flúor ele é 1-, vezes 2 elementos, fica 2-. Ó. Aí isso aqui resulta em 0. Olha que bacana. Propriedade das ligações. Ó, a polaridade. Opa. Aqui, ó, polaridade de ligações e polaridade de molécula. É um pouco extenso, mas é bem importante para entender a propriedade geral da matéria também. Ó. Polaridade das ligações. Como uma ligação covalente ela é polar quando a eletronegatividade dos átomos ligantes é diferente. Então, se os átomos que ligam são diferentes, ela é polar. E quando a ligação é iônica, sempre vai ser polar. Olha só. Aqui, por exemplo, ó, o hidrogênio com o flúor são diferentes, não são? 2 elementos diferentes, então eu tenho certeza que essa molécula é polar. Mas olha que legal, o flúor não é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons do hidrogênio para ele. Aí esse daqui, essa setinha com um rabinho que parece positivo aqui, chama momento de dipolo. Então o hidrogênio vai ficar aqui mais positivo e o flúor vai ficar mais negativo. Então, a molécula de flúor, de hidrogênio e flúor, se eu tivesse que representar ela, ficaria um lado negativo, outro lado positivo. Então, essa setinha vai indicar o lado, o sentido que os elétrons vão ser atraídos. Aqui, essa ligação aqui, ó, então molécula polar, porque a eletronegatividade dos elementos são diferentes. Aqui o bromo, ligado com outro bromo, ó, são iguais. Então, nenhum, ou melhor, os dois puxam com a mesma força, os elétrons. Então, essa força é igual a essa. Então, o que acontece? Resulta em 0. Significa que a resultante dos momentos de dipolo são igual a 0. Então, a molécula é apolar. Aqui na molécula de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio, aqui, ó, os momentos de dipolo, que é esse Uzinho aqui, essa letra, não sei se é um U ou é um Mi, é diferente de 0, porque o momento de dipolo aqui não se anula, portanto a molécula é polar. Aqui na água, ó, são elementos diferentes? São. Se eu tivesse que representar a água aqui, ó, ficaria assim, ó, H e H. Quem puxa mais? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, essa ligação aqui vai ser polar, sendo atraída para o oxigênio, e ele fica muito negativo e os hidrogênios ficam positivos. Então, a resultante de força aqui é diferente de 0,
portanto a molécula é polar. Aqui ligação iônica, não tenho nem o que falar. Ó. Aqui é o cálcio, metal, vai virar positivo, cátion positivo, e aqui o oxigênio vai virar um ânion negativo. Então, com certeza, moléculas, toda ligação iônica é polar. Então, essa molécula vai ser bastante polar. Aqui, dois elementos iguais, não tem nem o que ver, vai ser apolar. Aqui, iônica, aqui vai ser o polo positivo da molécula, aqui o polo negativo. Então, toda ligação iônica é assim, ó, positivo na frente e negativo depois. Então, molécula polar com certeza. Molécula iônica, na verdade, e portanto polar. Agora a polaridade da molécula. Vamos ver. Quando a resultante de forças internas for nula, a molécula é apolar. Então, eu tenho que ver aqui, ó. O sódio aqui, ó, ele é mais positivo. O oxigênio é mais eletronegativo. E aqui também. O hidrogênio vai ficar mais positivo e o oxigênio mais negativo aqui. Então essa molécula aqui vai ter dois polos aqui positivos e o centro, que é o oxigênio, vai ficar bastante negativo. Como o sódio e o hidrogênio não são elementos iguais, portanto essas forças aqui são diferentes, aí a molécula vai ser o que? Polar. Então a resultante de forças é diferente de zero. Olha aqui, ó, dois elementos iguais. Então, se eles atraem elétron com a mesma intensidade, então esses dois vetores aqui, ó, vetor de força de atração de elétrons, são iguais. Portanto, um anula o outro. Portanto, aqui, momento de dipolo igual a zero. Molécula. Como eu já falei da água aqui, o oxigênio vai atrair mais os elétrons para ele. Isso eu posso ver que a eletronegatividade do oxigênio é bem maior. Então aqui vai ficar um polo negativo, dois positivos aqui, ó, o hidrogênio positivo. Então com certeza a resultante aqui é diferente de zero, não se anulam, vai dar uma grande resultante aqui para cima, ó. Em soma de vetores a gente vê que dois vetores para cima nessa direção dá uma resultante aqui mais intensa. Então a molécula é polar. Lembrar, pessoal, sempre água é polar, por isso ela é atraída por um objeto eletrizado, por isso ela se mistura com outras moléculas polares também, e o óleo não se mistura com a água justamente pelo óleo ser apolar. O óleo, por exemplo, se mistura bem com a gasolina, que também é apolar. Dois elementos iguais, não tem nem o que ver, resultante igual a zero e a molécula é apolar. Aqui, fórmula tetraédrica, não dá para ver muito bem aqui porque esse desenho está no mesmo plano. Mas o carbono puxa todos os elétrons em maior período, né? Na maior quantidade de tempo para ele. E todas essas forças vão para o centro e todas elas têm a mesma intensidade. Então elas vão se anular. Então, a resultante de forças igual a zero, molécula apolar. Dou uma dica aqui, ó. Todo composto que tem só carbono e hidrogênio, eles se combinam para formar uma estrutura que sempre vai resultar em apolar. E se tiver um oxigênio no meio? Daí vai ter uma polaridade maior. Então é isso, pessoal. Não esquece de preencher lá o roteiro lá de atividades, o questionário, e qualquer dúvida dá um toque para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem.